e venho trazer mais um vídeo resumido para vocês de física com a temática de velocidade média. A gente vai falar de um conceito básico da física, é um dos primeiros conceitos que a gente vê dentro da cinemática, dentro da mecânica, e esse conceito ele se arrasta por muitas outras áreas da física. A gente pode falar de velocidade de partículas elétricas, a gente pode falar da velocidade do som, a gente pode falar da velocidade de uma onda, a gente pode falar da energia cinética, que tem relação com a velocidade do corpo, a energia térmica, que também tem relação com a velocidade das partículas. E então esse assunto ele é fundamental, ele é uma base e é muito importante a gente trabalhar esse assunto. Esse assunto, nós temos que ter muito cuidado nas suas aplicações. Como a velocidade está relacionado com a razão da variação de espaço, da distância em relação à variação de tempo, a gente tem muitas possibilidades de contextualizações. A gente pode falar do movimento de uma pessoa caminhando ou correndo, uma pessoa transladando de bicicleta, a gente pode falar do movimento de um barco, de um avião, de um carro, a gente pode falar do movimento de um personagem super rápido, nesse caso do Sonic. Então existem infinitas contextualizações dentro desse assunto de velocidade média e a gente tem que ficar muito atento. Primeiro ponto, velocidade e a distância sobre o tempo. Muitos alunos acabam tendo dificuldade quando se pede alguma coisa na questão que não é a velocidade. Às vezes, professor, como é que eu devo proceder quando eu tenho que calcular a distância? Como é que eu tenho que proceder quando eu tenho que calcular o tempo? Esse triângulo, que na verdade é uma pirâmide, essas faces ocultas são muitas outras equações, tá? Que entram dentro dessa proposta também. Esse triângulo aqui ele ajuda bastante vocês a saberem como reorganizar a equação quando for pedido outra grandeza. Exemplos. Se for pedido a velocidade, você vem no triângulo e tampa a velocidade. Como é que ficou a equação? ΔS sobre ΔT, exatamente como está aqui. Se for pedido o tempo, para calcular o tempo, você vem aqui e tampa o tempo, vai ficar ΔS sobre V. Se você quiser calcular a distância, o ΔS é a velocidade vezes o tempo. Então, este triângulo, esta pirâmide, ele ajuda bastante vocês a reorganizar a equação. Tem alunos que não precisam desse triângulo, mas isso aqui pode salvar a vida de alguém. Então, fiquem bem atentos nessa proposta. Uma sugestão, sempre escrevam a equação antes de substituir os valores. Sempre separem os dados no enunciado da questão, identificando quem é quem, para que você possa fazer a correta substituição. O Sistema Internacional de Medidas, o famoso SI, ele entra como ponto-chave em muitas questões de cinemática. Por quê? Se ele não falar diretamente qual é a unidade que ele quer, porém ele disser que quer em unidades do Sistema Internacional, você tem que saber quais são essas unidades. A unidade referente à distância ou comprimento é o metro no Sistema Internacional. A unidade referente ao tempo no Sistema Internacional de Medidas é o segundo. A combinação de uma distância em metros e um tempo em segundo vai me dar uma unidade no Sistema Internacional de metros por segundo. Muito cuidado com os dados que a questão deu, que a questão informou, e o que ela está pedindo. Muitas vezes o aluno perde a questão por não prestar atenção nesse detalhe dos dados. Ele lembra da equação, ele sabe quem é quem, joga os valores sem transformar ninguém. Cuidado para não cometer esse erro. Preste atenção nas unidades que foram dadas e as que foram pedidas. Se ele deu uma distância em quilômetros e um tempo em minutos, e ele quer uma velocidade no sistema internacional, esses valores não vão virar por livre decreto seu que metros por segundo. Cabe a você transformar. Nesse caso, você transforma separadamente. Você tem uma distância em quilômetros, transforma por metros, multiplicando por 1000. Você tem um tempo em minutos, transforma em horas, ou em segundos, desculpa, multiplicando por 60. Então, aí nesse caso que eu citei, você faz a transformação individual de cada unidade. Porém, existe uma transformação direta das velocidades. O primeiro exemplo que eu dei, a gente transformou as unidades separadamente.
Quando você tiver uma velocidade em quilômetros por hora e quiser achar em metros por segundo ou vice-versa, vai ser uma multiplicação ou uma divisão por 3,6. Por que que é 3,6? Uma hora tem 3.600 segundos. 1 quilômetro, 3.000 metros. Fazendo a análise dimensional desses dois valores, 3.600 sobre 1.000 vai dar 3,6. De quilômetros por hora para metros por segundo. Do maior para o menor você divide. Algo grande vira pequeno, você divide. Você vai dividir por 3,6. De metros por segundo para quilômetros por hora, você vai multiplicar. Então lembrem bem dessa relação. Se for necessário, utilizem essas transformações. Existem alguns valores que aparecem bastante nas questões. Esses valores que se repetem muito, vale a pena você memorizar. Por quê? Porque eles aparecem tanto porque às vezes você acaba economizando de fazer uma continha. Vou dar um exemplo, 72 km por hora. Esse valor é muito comum porque é um valor real, é um valor que você pode conhecer no seu dia a dia, é uma velocidade totalmente usual para um carro, então são valores comuns. 72 km por hora vai dar 20 metros por segundo quando você divide por 3,6. Você vai encontrar tanto esses valores que você não vai precisar mais fazer essa operação, tá? Então fiquem atentos com os valores que mais aparecem. Um outro cuidado muito grande que vocês devem ter, além das unidades de medida, muitos alunos perdem questão de velocidade média por não prestarem atenção nas unidades de medida, é neste ΔS. Algumas questões consideram esse ΔS como simplesmente a distância entre dois pontos, independentemente do caminho percorrido pelo corpo. Independentemente. Então, você tem a variação de espaço. Ou outras questões, ele não está preocupado somente com a distância entre dois pontos. Ele vai trabalhar a distância percorrida. Então, em algumas questões, isso pode ser uma diferença. A distância percorrida, ela considera todo o caminho que o corpo fez. Ela é considerada uma grandeza escalar, porque ela, somente um valor numérico e uma unidade representa. Já o deslocamento é a linha reta que liga os dois pontos independentemente do caminho. O deslocamento é a linha reta que liga os dois pontos independentemente do caminho. Então aqui a gente pode ter diferença nos valores do ΔS na questão. Esse ΔS em muitas questões ele pode ser utilizado como distância percorrida ou deslocamento. Um exemplo bem interessante para a gente memorizar, um triângulo pitagórico mais básico. Um triângulo onde os catetos são 3 e 4. Se você percorre esse caminho por aqui e por aqui, 3 mais 4, você andou 7 unidades. A linha reta que liga os dois pontos, que é a hipotenusa desse triângulo retângulo, vale 5. Então, observe que os valores entre distância percorrida e deslocamento são valores diferentes. Então, muita atenção se na questão ele está tratando da variação entre dois pontos apenas, a distância entre dois pontos sem se preocupar com o caminho, ou se o caminho importa. Quando você for lendo o enunciado na questão, só em você lembrar que tem que ter esse cuidado, você vai conseguir identificar. Vai ficar bem claro e evidente no enunciado da questão. Por último, uma análise de gráficos. Uma análise de gráfico é muito importante, porque às vezes a variação de espaço em função da variação de tempo é relacionado a uma análise gráfica. Professor, isso aqui é o caminho? Não. Isso aqui é o comportamento da velocidade. Ora essa velocidade era maior, mais inclinada, ora ela é zero, tá, horizontal, ora ela pode ser negativa, voltar o caminho, e assim por diante. Essa inclinação deste gráfico indica a velocidade. Mas você pode calcular a velocidade média. A velocidade média você considera toda a distância percorrida e todo o tempo gasto. Se você for notar, quando você faz uma viagem, você acaba percorrendo essa viagem com velocidades diferentes. Você vai pegar uma BR duplicada, um asfalto perfeito, você vai andar em cima do limite de velocidade, uma velocidade um pouco mais alta. Você vai pegar uma região urbana, você vai andar com velocidade menor.
mas quando você pega a distância entre as duas cidades e o tempo que você gastou, você consegue fazer a velocidade média, tá? Então você precisa apenas da distância entre esses dois pontos. Então, se você sabe qual é a posição inicial desse gráfico e a posição final, você consegue achar a variação de espaço. A variação de espaço sempre é o valor final menos o inicial. É uma variação, é uma comparação do valor final com o que você tinha antes. A variação de tempo também pode ser dada nesse gráfico. E essa variação de tempo é sempre o tempo final menos o tempo inicial. A velocidade média é toda a distância percorrida e todo o tempo gasto. Se encontrar uma questão onde numa viagem entre duas cidades, uma pessoa parou para comer, o pneu furou ou alguma coisa do tipo, fiquem atentos. Esse tempo conta na média. Ele está fazendo uma média. Ele vai percorrer uma determinada distância e analisar todo o tempo gasto na análise, tá certo? Então, esse é o nosso pequeno resumo de hoje, na nossa aula de cinemática. Nas próximas aulas vamos ver outros assuntos também de cinemática. Fiquem atentos na equação da velocidade média, como organizar, muito cuidado nas unidades de medida e na diferença entre distância percorrida e deslocamento. Então, por hoje é só, galerinha. Até a próxima, valeu e até mais.